Do nono ano, tudo bem com vocês? Então vamos falar de triângulo inscrito na circunferência. Como é que eu reconheço quando o triângulo está inscrito na circunferência? Bom, todo triângulo estará inscrito na circunferência quando os seus três vértices estiverem sobre a circunferência, estiverem no perímetro desta circunferência, ok? E aqui a gente tem 1, 2, 3 vértices pertencendo ao perímetro da minha circunferência. Beleza. O que acontece quando um triângulo está inscrito na circunferência? Bom, um triângulo inscrito na circunferência, ele apresenta três elementos importantes. Esses elementos são, o primeiro deles, o lado, certo? Que eu vou chamar de L. O triângulo tem três lados. Tem esse aqui, tem esse aqui e tem esse aqui de baixo. Deixa eu botar só um L para resolver a questão, a gente já sabe que é lado. O segundo elemento é o raio. O que é raio? O raio é a linha que sai do vértice, ou seja, da circunferência, e vai em direção ao centro desta circunferência, a bolinha aqui no meio. A gente chama ela de raio. Um triângulo, ele possui três raios. Um quadrado vai possuir 4, um hexágono vai possuir 6 e assim por diante. Ok? E o terceiro elemento que eu quero chamar a atenção é o apótema, que é a linha que sai do centro da circunferência e forma um ângulo de 90 graus com a sua base. Então eu tenho esse carinha aqui como apótema. Você provavelmente já está reconhecendo um triângulo retângulo nesse caso aí, ok? Esse triângulo retângulo, ele é formado por hipotenusa igual a R, cateto igual a A, e aqui, ó, tudo isso aqui vale L. Mas só a metadinha, só esse pedacinho, vale L sobre 2, porque é metadinha, ok? A gente tem uma relação muito bem estruturada que eu gostaria que você prestasse atenção. A primeira relação é entre o lado e o raio. Afirmo que o lado do meu triângulo é igual ao raio vezes a raiz quadrada de 3, e só, ok? Então, se eu já possuo o valor do lado, consequentemente, eu posso encontrar o valor do raio. Ou se eu possuo o valor do raio, eu posso encontrar a medida do lado, ok? E também afirmo que o apótema é igual ao raio dividido por 2. Olha que interessante, as duas formas estão interligadas. Se eu conheço o lado, eu descubro o raio, e a partir do raio eu descubro o apótema, ok? Então a gente consegue, a partir de uma fórmula, determinar o valor da outra. Vamos para o exemplo? Exemplo número 1. Eu sei que a medida do raio dessa circunferência é 3 raiz quadrada de 3. Qual é a medida do lado e do apótema desse triângulo aí? Bom, o lado, a gente falou ainda agora, que é igual a raio raiz quadrada de 3, não foi? Então, lado vai ser igual a 3 raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3, porque o raio vale 3 raiz quadrada de 3, não é? Então, multiplicando 3 vezes o 3, 9. Raiz quadrada de 9 é o próprio 3. Então, lado é igual a 3 vezes o 3. Quanto é 3 vezes o 3? Acabei de falar, 3 vezes o 3 é 9. Então, a medida do lado desse triângulo aqui, ó, é 9. Agora eu quero calcular o apótema. Deixa eu puxar aqui para o lado. Falei com vocês ainda agora que o apótema é igual ao raio dividido por 2. Ok? Então, desenvolvendo, eu sei que o raio nesse daqui, ó, vale 3 raiz quadrada de 3. Então, ali em cima eu vou ter 3 raiz quadrada de 3 dividido por 2. Apótema é igual a 3 raiz quadrada de 3 dividido por 2. Eu não sei qual é o valor de 3 raiz quadrada de 3, então minha conta acaba por aí. Fim de conta. Se o perímetro de um triângulo equilátero é 12 centímetros, então a medida do raio da circunferência que o circunscreve será... Como é que eu faço essa questão? Bom, um triângulo equilátero possui perímetro igual a 12 centímetros. Então, consequentemente, o seu lado será igual a 4 centímetros. Eu quero saber a medida do raio, está perguntando lá em cima, né? A medida do raio da circunferência. Se eu sei que lado é igual a raio raiz quadrada de 3, então no lugar do L eu vou colocar 4, não é? A raiz quadrada de 3 está multiplicando, passo para lá dividindo. 4 dividido pela raiz quadrada de 3 igual ao raio
Racionalizo, multiplico embaixo pela raiz de 3 e em cima pela raiz de 3. Terei, desce um pouquinho, terei 4 raiz de 3 sobre 3 igual ao raio. A medida do raio é justamente essa, 4 raiz de 3 sobre 3. Fim de conta.